Mateus, capítulo 26, versículo 38, a parte A, do versículo 38. Depois, se alguém quiser me ajudar aí acompanhando, ele me levou lá para Lucas, capítulo 22, versículo 44. E depois ele me levou para 2 Coríntios 12, de 9 a 10. Então vamos lá. Todo mundo já se localizou? Amém. Mateus 26, 38 fala: Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Jesus estava, na minha concepção, num momento crucial, num momento de profunda tristeza, profunda dor, profunda agonia. Ele estava no Getsemane. Dá para imaginar Jesus, Deus, Ele era Deus, Ele se fez homem. Você limitar o infinito dentro do finito, você se limitar ao tempo, você se limitar à gravidade, você se limitar às sensações e às reações humanas quando se é divino. Mas nesse momento, no Getsemane, a alma humana que estava em Jesus, ela falou alto. E ele sentiu agonia. Ele sentiu uma profunda tristeza. Porque como Deus, Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele sabia exatamente tudo o que iria acontecer. Existe uma expressão que se fala sofrendo por antecipação. Se encaixa perfeitamente aí. É um momento em que ele estava sofrendo antecipadamente. Podem sentar, gente. Vocês estão em pé, podem ficar à vontade. Mesmo na leitura dos próximos versículos, podem continuar sentados. Então ele sentiu essa agonia, sentiu essa tristeza. Logicamente que não dá para precisar exatamente o que ele sentiu no momento em que estavam sendo cravados, os pregos, no momento em que ele subiu ao madeiro, mas isso tudo ele já tinha sentido antecipadamente. Dá para ter uma ideia, a pessoa já sabe o que vai acontecer e se predispõe a sofrer aquilo. Dá para ter uma ideia do que é isso? E ele se predispôs. Aí lá em Lucas, que foi o outro versículo que ele levou, 22, 44, fala da seguinte forma: e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Verter em sangue. Dá para imaginar? Meu Deus, que dor, que tristeza, que agonia, que lamento. E quantas pessoas hoje, aqui mesmo nessa igreja, estão tristes.
Quantas e quantas pessoas, por algum acontecimento na sua vida, no seu passado, estão tristes. O nosso Deus, Jesus Cristo, também teve essa tristeza. Jesus se compadece de nós. E a palavra compadece. Padecer é sofrer. Compadece, ele sofre junto. Glória a Deus. Você não está sozinho nem quando você está chorando. Aleluia, Deus. Eu creio. A sociedade, os médicos, enfim, psicólogos, terapeutas, costumo dizer que o mal do século é a depressão. A depressão nada mais é do que uma consequência da agonia, da aflição, da angústia. E qual é a consequência que a depressão traz? Uma profunda tristeza. Jesus está aqui para te dizer, meu querido, eu estou com você. Glória a Deus. Eu estou com você. Obrigado, meu Deus. Eu estou aqui no céu, eu estou enxugando as suas lágrimas. Aleluia. Admita que eu estou do seu lado. Permita-me te consolar. Jesus está falando isso para você. Jesus está falando isso para mim. Porque ao receber essa mensagem para pregar para vocês, Deus também está ministrando na minha vida. Aleluia. Porque Ele ensina. Ele ensina a quem se predispõe a ensinar. O bom professor é aquele que aprende primeiro para poder ensinar. Então, quando a gente está estudando para dar uma aula ou para fazer qualquer coisa, a gente tem que aprender aquilo. Tem que aprender a matéria até para a gente poder passar essa matéria. Então, Jesus está me ensinando também. Glória a Deus. Aí, não satisfeito, eu já estava em prantos quando ele me passou essa revelação, essas palavras, admitindo de fato os meus momentos, as minhas situações passadas e aquilo que entristecia meu coração. Ele me pega e me leva lá para Coríntios 12. 2 Coríntios 12. Lá em 2 Coríntios 12, ele me dá outra aula que eu quero compartilhar com os irmãos. Segundo Coríntios 12, versículo 9. E disse-me: a graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Quando estou fraco, então estou fraco. Glória a Deus. Graças a Deus. Quantas e quantas vezes nós, na nossa, eu posso dizer, no nosso caráter humano de querer ser, nós muitas vezes achamos que a fraqueza ela não deve ser demonstrada. Porque para a sociedade como um todo,
somos treinados a não sermos fracos, ou a não admitir a fraqueza. Vamos analisar, por exemplo, a história de Davi. Davi perante Golias, totalmente fraco, aos olhos inclusive da humanidade. Davi tinha uma estatura que 1,50 m, estourando 1,50 m de altura, o outro tinha quase 2,5 m. Humanamente fraco. Mas em Deus, Davi era muito mais do que Golias. Aleluia. E o Senhor, Ele me mostrou, Ele falou assim: Marcelo, muitas pessoas, elas sentem a dor, elas têm o sofrimento, elas estão fracas, elas estão carentes, elas precisam de Deus, elas precisam de Jesus, mas não admitem. Preferem se cerrar, se fechar no seu mundo, na sua solidão, e acham que vão conseguir resolver, mas não resolve. Porque aí vem os medos. Foi cantado isso hoje. Medo. Aí vem os medos. E o medo traz aflição. O medo traz agonia. O medo traz a depressão. E a depressão, a dor e a tristeza. E é na dor do sofrimento que Deus mostra como age em nós. Sem sofrimento não entenderíamos a graça suficiente. E lá em 12:9 que a gente acabou de ler, ele fala: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aleluia. A partir do momento em que nós nos permitimos, entregamos o domínio das nossas emoções, o domínio das nossas vidas a Deus. Aleluia. Isso é difícil, não é fácil. Já não era fácil lá atrás, já não era fácil na época de Paulo, mas é lá hoje. Que nós vivemos uma sociedade altamente individualista, uma sociedade altamente competitiva. Sem sofrimento não entenderíamos o seu poder aperfeiçoador. O poder de Cristo, em Cristo Ele vai aperfeiçoando. Glória a Deus, aleluia. Mas na medida em que nós nos permitimos ser aperfeiçoados. Sabe, irmãos, sabe, amados, quando eu volto naquela parte lá da agonia de Cristo, no Getsemane, eu fico me imaginando, Jesus sabia exatamente quem iria esbofeteá-lo. Ele sabia exatamente a dor da chibatada rasgando a pele das suas costas. Ele sabia exatamente a dor da coroa de espinhos colocada sobre a sua cabeça. Ele sabia exatamente tudo o que ia acontecer. E assim, eu creio que ele mesmo sabendo de tudo isso, ele acreditou no homem, porque ele acredita em nós, ele acredita no nosso livre-arbítrio, ele acredita, ele tem fé no homem. Nós muitas vezes não temos fé nele,
muitas vezes nós nos permitimos ser incrédulos em determinados momentos da nossa vida. Muito embora profetas tenham vindo aqui, tenham falado com vocês, como a irmã mesmo disse, não desprezeis aquilo que os profetas te falaram, que os presbíteros orando puseram as mãos sobre vocês. Mas muitas vezes por incredulidade nós deixamos de acreditar nele, mas ele jamais deixou de acreditar em nós. Glória a Deus. Mesmo sabendo tudo o que ia acontecer com ele. Eu quero crer, eu quero imaginar, isso é imaginação minha, é uma percepção minha a partir do momento que eu li essa palavra. Uma revelação que ele me passou e uma percepção minha, que ele acreditava no homem. Mas se um deles se recusar em me bater, e se um deles naquele momento não acertar o chibata em mim, ou se por um momento não quiser colocar o cravo na minha mão, mas ele sabia que tudo isso ia acontecer. Percebam a ideia subliminar que existe. Percebam que existe uma percepção diferente nessa situação. Porque Deus, ele não deixou de acreditar no homem. Deus Pai não deixou de acreditar. Porque ele permitiu. E o diálogo do Getsemane foi muito forte. Porque ele fala também: Senhor, se puder, afasta de mim esse cálice. E na mesma hora ele percebeu que era para seguir a vontade do Pai. Aleluia. O Pai, se não acreditasse em nós, não daria o filho em sacrifício. E vocês acreditam em Jesus? Glória a Deus. Quanto mais encaramos a adversidade, mais fortes ficamos. Todo mundo passa por desertos. Independentemente da situação social, independentemente de cor, raça, gênero, todos temos os nossos desertos. A diferença de nós que temos Jesus Cristo como Senhor e Salvador é a forma como nós encaramos o deserto. E a forma como devemos encarar o deserto. No deserto, na tristeza, na adversidade, nós temos Jesus no nosso lado. Nós temos o Espírito Santo Consolador. Glória a Deus. Aleluia. Nós temos anjos ao redor e derredor de nossas vidas. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Estão no nosso mundo. Aleluia. Para enxergarmos, não é necessário usar colírio, lentes especiais, telescópios de última geração ou microscópios de última geração, mira laser também. Para a gente enxergar, a gente precisa ter. Aleluia. Ai, Jesus. Para enxergar, a gente precisa crer. Glória a Deus. A gente precisa necessariamente nos permitir
aceitar o sacrifício de Jesus pelas nossas vidas, que o sofrimento dele no Calvário, o sofrimento dele no Getsemane, o sentimento que ele teve de abandono, a tristeza, a depressão. Ele no Getsemane virou para os seus discípulos, para os seus amigos, aqueles discípulos mais chegados a ele, e falou assim: orem para que não caiam em... Porque o ambiente estava propício para isso. Era um ambiente de tristeza, era um ambiente de depressão, era um ambiente de agonia, era um ambiente de aflição. E nesses momentos, somos tentados. Quantos tiram as suas vidas quando estão deprimidos? Quantos destroem relacionamentos quando estão aflitos, quando estão angustiados, quando estão deprimidos? Observem que muitas coisas, muitas consequências ruins acontecem quando a gente está em profunda tristeza. E Deus não quer isso. Nós somos discípulos de um Deus vivo. Aleluia. Nós somos discípulos de um Deus presente. Nós somos libertos. Tem até um amigo meu que brinca, às vezes ele fala assim: eu não sou crente, eu sou liberto. Nós somos libertos. Graças a Deus. E liberdade necessariamente te traz o quê? Alegria. Quando você se sente livre, quando você está livre, quando você se sente livre, quando você sente a liberdade, esse sentimento, ele não vem com tristeza, ele vem com alegria. Mas nós somos livres. Então, se estamos tristes, precisamos necessariamente aceitar, nos permitir que Jesus Cristo alegre o nosso coração. Acho que alguém cantou isso hoje, eu gostaria de ouvir novamente. Alegre o nosso coração. Aleluia. Portanto, nós devemos declarar o nosso prazer diante de toda a aflição que a gente vier a enfrentar. Essa é difícil, né? Paulo nos ensina isso. Somos fortes quando enfrentamos toda injúria com equilíbrio. Glória a Deus. Graças a Deus, Jesus. Mateus 5,11 fala: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Somos fortes quando superamos as dificuldades dando graças. Isso eu lembro meu pai. Eu ainda preciso me corrigir nisso. Porque o trânsito aqui em Brasília está ficando complicado. Vez por outra tem sempre um talibã, eu costumo chamar de talibã, terrorista, né? Volta e meia tem um talibã no trânsito querendo fazer uma arte, né? E nessa hora, às vezes, eu não consigo segurar minha língua. E meu pai fala: dai glória, filho. Dai glória. Meu pai, eu lembrei de você nessa hora. Aleluia, Jesus. Somos fortes quando superamos as dificuldades dando graças. 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque
esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Aleluia. Somos fortes quando vêm as perseguições e não esmorecemos. Efésios 6:10 fala: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Glória a Deus. Aleluia. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Irmãos, somos fortes quando tentam nos angustiar e não nos animamos. 2 Coríntios 4:8. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimamos. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus seja louvado. A Bíblia Sagrada revela a natureza específica do espinho na carne de Paulo. Essa passagem de 2 Coríntios 12, quem lê vai perceber que é justamente o momento em que Paulo fala do espinho na carne e de como ele trata essa questão do espinho da carne. E esse espinho da carne, em tese, nós não sabemos bem o que é. Alguns historiadores falam que era um defeito físico, outros estudiosos falam que era uma situação espiritual. Enfim, era um espírito na carne. Era algo que entristecia Paulo. Era algo que incomodava. Finalmente, amados, permitamos que a alegria reine em nossas vidas. Alegria, amados. Somos libertos, somos salvos, porque Deus nos quer alegres. E aí o Senhor me levou para uma outra passagem. Lá em Tessalonicenses 5,16. Eu falei assim, mas Senhor, e agora? Você vai levar para essa passagem? E ela está reproduzida em duas passagens, em dois livros distintos. Tanto em Tessalonicenses 5,16 como em Filipenses 4:4. E ele me fixou nessa palavra. Regozijai-vos sempre. Aleluia. Sempre. Amados, sempre. Aleluia. Aleluia. Amados, vocês não entenderam ainda não? Sempre. Aleluia. Não é hoje, não é amanhã, não é daqui a uma semana, é sempre. Glória a Deus. Deus quer que nós sejamos alegres sempre. Aleluia. O nosso Deus não é o Deus de tristeza.